Eu falei assim, ele é mexicano, a gente conversava bastante. Falei, Joe, me leva lá pra tirar uma foto com o Tyson, cara. E aí, vamos lá. Aí, foi entrando e gente pra caramba. Tyson, pô, o cara sempre foi o auge. Nunca foi mais nem menos, sempre foi o auge, né? E aí, gente pra caramba. Ruins, na real. Mas mesmo assim não foi, né? Mesmo assim, dava preso, mídia, até né? preso dava mídia, entendeu? Aí tá, eu cheguei perto dele assim, mais ou menos uns 2 metros, ele olhou pra mim, Freitas, Brasil! Aí me deu um abraço, tudo, Que a gente tirou foda. foto, entendeu? Então, aí ele que pediu pra tirar uma foto contigo, na real. Pô, né? na verdade... entendeu? Então, várias outras. Falou, quebrou meu recorde, esse filho da puta. Caramba, o esporte proporciona essas coisas boas pra gente. A gente olhar o ídolo e não sabe que aquele cara também tem como ídolo, né? Então, Pelé uma vez estava no Fantástico dando uma entrevista na casa dele, no apartamento dele em Nova York, perguntaram, Pelé, você conhece sheiks, árabe, conhece o mundo todo? Quem você não conhece? O que você não conhece que gosta de conhecer? E o Pelé fala, o Popó, tem uma pessoa que eu gosto, admiro muito, a história dele, tenho vontade de conhecer ele, ainda não conheci. Então, são coisas que a gente fica admirado e nos dá... E rolou, sim, a gente fez um encontro quando ele era garoto propaganda da Pfizer, lembra? Do Viagra, que ele botava o pinto sempre alto. Aí teve um evento lá em Salvador, ele tava lá e eu fui. Tu foi fazer propaganda pro Viagra também, cara? Pô, não. Ainda tô bem, ainda tô no esquema, tô no esquente ainda. Minha nega que eu diga. Teve alguma dessas paradas aí, algum campeonato, torneio, sei lá como é que chama, alguma liga que tu não ganhou? Não, sempre ganhei. Campeonato baiano, você tem ideia. Com 14 anos fui campeão baiano, com 15 anos fui campeão do Nordeste, com 16 anos fui campeão brasileiro, com 17 anos estava na seleção brasileira, com 18 anos já era profissional e depois profissional eu ganhei tudo, graças a Deus. Todos os títulos que eu disputei, eu ganhei. Por quê, mano? Então não existe um título que tu disputou que tu não ganhou, caralho. Quando foi só dois que eu disputei aqui. Eu disputei um em 91 e o outro em 92. 2 campeonatos brasileiros aqui em São Paulo, porque você lutava naquela época aqui em São Paulo, você batendo você não ganhava. Por quê? Porque você lutava, ver de fora, lutar com paulista, os árbitros tudo paulista, você não ganhava. Aí, primeira vez que eu lutei com paulista lá em Guarujá, né? 91, com Jairo Moura. Deu um pau nele, deram 3-2 pra ele. Aí, no ano seguinte, fui pro Campeonato Brasileiro de novo, aqui em São Caetano do Sul, com o Edson Xuxa do Nascimento. Deu um pau nele também, deu 3-2 pra ele. Aí, na terceira vez que eu vim, que foi aqui no Ibirapuera, todas as 3, por raiva, eu ganhei por nocaute. Então, então foram essas as 2 lutas que tu perdeu? Perdi, Amador foi essa daí. Caralho, entendi. Só pau. Então, entendi. As 2 lutas que você perdeu foi porque os caras... Era. Você já vinha aqui lutar em São Paulo, os caras, a luta equilibrava tudo. Era um pontinho pra mim e dava pros caras, entendeu? Então, no colégio você já dava porrada? Como que é? No colégio eu disputava, cara, quebrava o pau na fila da merenda, porque às vezes não tinha zorra nenhuma pra comer em casa, eu queria garantir a comida na merenda da escola, brigava muito pra repetir tentava furar fila, o pau quebrava mesmo. Aí acho que foi aí que eu comecei a lutar boxe, sabe? Cara, pois é, tu foi parar no boxe porque tua mãe te botou no boxe? Não, meu pai já lutava, mas não profissionalmente. Meu pai, na verdade, treinou no passado pra bater nos outros na rua. Meu irmão Luiz Cláudio, que é o mais velho, ele treinou boxe porque o apelido dele era Calçolinha. Porque ele vestia a calçola da minha mãe, que a gente não tinha o que vestir. A gente era muito pobre, morava em uma casinha de um cômodo de 5 metros quadrados, dormia 5 pessoas. E aí a galera começava a zoar ele. Ele começou a treinar boxe pra bater na galera. E aí começou a lutar boxe, aí o esporte educou ele, o esporte disciplinou ele. Ele começou a lutar e eu ia assistir meu irmão com 10, 12 anos e comecei a treinar com 13, com 14 anos eu comecei. Em 99, quando foi disputar o título mundial, eu tava com 23 anos, ainda dormia nessa casa de 10 metros quadrados, eu e mais 2 irmãos, meu pai e minha mãe, né? E o que dividia o quarto, a sala era uma cortina. Então a casa era tão pequena que não tinha nem janela, pra você ter ideia. E a gente fazia necessidade num pinico e jogava em uma fossazinha que tinha uns 20 metros da casa. E eu fui no bairro, eu morava na Baixa de Quintas, tem um bairro que mais ou menos 600 metros, outro bairro, aí eu fui lá, tinha uma casa para vender, perto da academia onde eu treinava, e eu falei, eu queria comprar essa casa para dar para minha mãe, que eu vou lutar o mês que vem, eu vou ganhar essa luta. E a mulher falou, qual é a certeza que você vai ganhar, que vai pagar minha casa? Eu vou arrancar a cabeça dele, é a oportunidade que eu tenho, entendeu? E eu pago quando eu voltar. E a mulher vendeu. Você tinha certeza absoluta. Eu acho que ela vendeu mais, não por confiança em mim, porque ninguém conhecia.
Ela vendeu mais porque era tia do meu ex-treinador. Ah, Ah, entendi. pensei que foi ela que ficou comentando com a cabeça. Eu acho que foi isso, a confiança do meu treinador. Aí fui pra luta. Ganhei por nocaute com 1 minuto e 45 segundos do primeiro round, um russo. Chamado Era um Anatoly russo ainda, Alexandrov. que, né, Russo, os caras são- não, russo é casca grossa. Aham. Era uma luta de 12 rounds. Eu ganhei por nocaute com 1 minuto e meio, 1 minuto e 45 segundos. Só pra você ter ideia, cada round são 3 minutos. Em um round eu ganhei com 45 segundos, né? Quase a metade de um round. Sim. E aí eu ganhei o título mundial, voltei, paguei a casa e a nossa vida mudou. Mudei a vida da minha família Quanto toda. que é um título Dei mundial? casa. Naquela época tinha muita gente que me levava muito dinheiro, me levava muita grana. Meus empresários levavam 75% do que eu sabia, né? Então a parte Caralho. maior ficava para eles. Não sabia quanto é que dava tudo, eles só me pagavam. E naquele título mundial eu ganhei 25 mil, que foi 25 mil que eu paguei a casa. Mas para mim tava feliz, o cara que dormia no chão, que passava dificuldade, morar em uma casa, 3 quartos, dei de presente para minha mãe. Aí comecei a fazer algumas lutas, aí ganhava 60, 50. Aí com esses antigos empresários, minha maior bolsa assim, de luta foi 95 mil reais. Mas a televisão, os contratos que eu tinha com a emissora, pagava muito bem e eu não tinha participação. Ele só me dava, tipo como se fosse o meu salário. E eu tinha, na verdade, que receber um valor muito bom. Caralho. Aí quando É, foi... por hoje Toda não- vez é uma história de um cara filho da puta, né, cara? Toda É, vez tem um toda filho da vez. puta. Caralho. É. E aí eu fiquei... Nesse negócio de arte, fiquei né? até, eu fiquei de 95 até 2001 com esses empresários. Aí eu conheci minha ex-mulher, ela me orientou, disse assim, ó, cadê seu contrato? Eu disse, pô, eu não tenho contrato. Pô, mas você tem que... Não, os caras me ajudou bastante, eu já saí, dei uma casa pra minha mãe. Não tá aquela empolgação de ter mudado a vida, tudo, Claro. a gente fica, pô... Onde eu tava, onde eu estou hoje, a gente sempre agradecia e achava que era merecimento Você não dos entendia caras. que, na verdade, você era uma puta... Você era tipo a galinha dos ovos de ouro do cara, tá Na ligado? verdade, eu tirava o meu merecimento, o meu dom, o meu talento e colocava tudo nos caras, porque eu Entendi. gostava, porque eu confiava, aquela coisa toda. E eu tirava aquele negócio, pô, o dom é meu, o talento é meu, quem tá ali pra dar o soco na cara sou eu. E a minha ex-mulher falou isso pra mim, pô, você que toma o soco, você que toma isso, peça seu contrato. Pedi o contrato, os caras ficaram assim uns 3 meses, cara, pra me dar o contrato. Eu fui em cima, toda semana em cima, me deram o contrato. Aí o contrato falava assim, ó, se eu sofresse um acidente em cima do ringue, os caras me davam um chute na perna, na bunda. Se eu sofresse uma derrota, os caras me davam um chute na bunda. Se eu rescindir o contrato, eu tinha que pagar 2 milhões, não sei quanto no contrato. Se os caras quisessem quebrar o contrato, não tinha nada. Aí ela falou, ó, tá errado aqui a sua porcentagem que você tá recebendo, que diz aqui no contrato que você só recebe 25%. Aqui fala isso e isso no contrato. Vamos reajustar esse contrato tudo. Aí chamei eles para conversar. Falei, ó, o contrato, a gente pode fazer isso. Mas foi o seguinte, vocês não querem ganhar bem ainda? Vocês vão ganhar 50%, eu pego 50%, a gente vê isso aqui, a cláusula do contrato. Se vocês também rescindirem, vocês pagam multa. Se eu rescindir, eu pago multa. E se eu sofrer um acidente, vocês vão ter que cuidar de mim, cara. Porque eu tô lutando para vocês, eu tô dando dinheiro para vocês. Né? E eles aí não aceitaram. Não aceitaram. Aí eu fui pro pau, fiz quebra de contrato. Todas as instâncias que eles recorreram, perderam, e o contrato tá aí até hoje, engavetado, infelizmente. Entendi. Mas foi muito lesado. Aí depois de 91... Engavetado, felizmente, né? Aí perdeu. em 2001, aí comecei... O que foi que eu fiz? Eu contratei... A minha esposa me orientou, junto com um ex-cunhado que eu tinha, minha ex-mulher. Ela falou assim, foi o seguinte, vamos botar 2 advogados bons e um que fala inglês. E a gente dá uma porcentagem para ele. Aí eu negociei com os caras, dei 10% de tudo quanto eu ganhava, comecei a ganhar dinheiro pra caramba no boxe, comecei a investir, tinha a bolsa mínima do contrato de $500 mil Caralho! por luta. Caralho! E aí comecei a ganhar dinheiro, comecei a investir, e graças a Deus hoje deu pra sustentar essa galera toda.